Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no nosso canal e a aula de hoje será algumas aplicações de sistema de equações lineares, tá bom? Então a gente vai utilizar o sistema de equações lineares para resolver problemas que aparecem no dia a dia, tá? No nosso cotidiano. Então a gente vai envolver os métodos de resoluções que a gente viu nas aulas anteriores, tá? E também analisar como eles se comportam no dia a dia. Tudo bom, pessoal? Então, bora para a nossa aula. Ok, pessoal. Então, o nosso primeiro exemplo, nossa primeira aplicação, acontece bastante no dia a dia das empresas, né? Olha só, uma fábrica, né, uma firma, ela fabrica dois produtos, A e B, tá? Cada um deles passa por duas máquinas, ou seja, dois processos na fabricação, né? Máquina 1 e máquina 2. E para se fabricar uma unidade do produto A, são necessários 1 hora na máquina 1 e 1 hora e meia na máquina 2. Tá? E para fabricar cada unidade do produto B, são necessários 3 horas na máquina 1 e 2 horas na máquina 2. Tá? Então surge a pergunta, quantas unidades de cada produto, né, quantas unidades de cada produto poderão ser fabricadas, né? Se por questões de operacionalidade, motivos técnicos, a fábrica 1 só funciona 300 horas, né? E a fábrica 2 só funciona 250 horas. Ok? Então eu vou tentar passar aqui algumas estratégias para a gente resolver esse tipo de questões. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer, pessoal, ao pegar um exemplo ou uma aplicação de sistemas, é tentar tabelar os dados. Sempre que você tabela os dados, fica mais fácil a visualização, tá? Então vamos construir aqui uma pequena tabela em que a gente vai colocar esses dados que são apresentados no problema, tá? Ok? Então a gente tem, olha, dois produtos, A e B, certo? E duas máquinas, I1 e I2. Ok. E vamos colocar aqui no final o total. O que é a nossa tabela? A nossa tabela ela vai conter a carga horária disponível em cada produto, tá? A carga horária necessária em cada produto e a carga disponível em cada máquina. Então, por exemplo, para fabricar o produto A, são necessários, olha, 1 hora na máquina 1 e 1 hora e meia na máquina 2. Para fabricar o produto B, são necessários 3 horas na máquina 1 e 2 horas na máquina 2. Tá? O total de horas disponível na máquina 1 é de 300 horas. E o total de horas disponível na máquina 2 é de 250 horas. Tá? Então, a tabela, pessoal, dada em horas. Tá? Ok. Então, agora a gente já tem os dados tabelados do problema. Então, agora a gente define o que são as nossas variáveis. Vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar ou vamos definir. Quem vai ser o x? O x, olha só, o que a gente quer encontrar? Quantas unidades de cada produto poderão ser fabricadas? Então, vamos chamar de x a quantidade do produto A. Vamos chamar de y a quantidade do produto B. Ô, professor, minha tabela ficou diferente, eu coloquei o AB em linhas, o I1 e o 2 em colunas, eu chamei a quantidade do produto de A de Y, de X, a quantidade do produto de B. Isso não importa, tá? O importante é agora, a gente saber analisar a tabela. Até o momento a gente só pegou os dados do problema, tá? Então agora começa de fato a resolução, que é a gente entender, tá? Entender a lógica do problema. Seguinte, olha, a gente quer encontrar o valor de x e y. Então, para isso, a gente utiliza os dados do problema. Tá? Se x é a quantidade do produto A e y é a quantidade do produto B, quantas horas a gente vai utilizar da máquina 1, né, para
produzir essas quantidades X e Y? Essa é a primeira pergunta. Então, ó, as 300 horas que é disponível na máquina 1 deve coincidir com o gasto ou o que foi necessário de horas na máquina 1 para produzir o produto A e B. Então, a gente tem 1 vezes X, né? Ou seja, cada unidade gasta 1 hora, então se eu vou produzir X unidades, eu gasto X vezes 1, né? Mais. E o produto B necessita de 3 horas. Se eu vou produzir Y unidades, então eu vou ter 3Y unidades, 3Y horas. Então a gente tem a primeira equação, olha, isso aqui é o gasto, né, na máquina 1. Tá? Então o gasto total na máquina 1 é X mais 3Y. Né? Isso tem que ser no máximo 300 horas. No máximo não, tem que ser exatamente 300 horas que a gente está considerando que vai ficar, que a gente quer saber quanto que é possível produzir com essa quantidade de horas. Tá? E aí a gente faz a mesma coisa para a segunda máquina. Ó, 250 é o que foi gasto com o produto A, mais o que foi gasto com o produto B. Né? Isso aqui são os gastos, ou gasto, na máquina 2. Tá? E aí a gente monta o sistema agora de equações. Ó. Qual que é o nosso sistema de equações? O sistema de equações nesse caso, então, será x mais 3y igual a 300, que é a primeira equação, e 1,5 de x mais 2y igual a 250. Tá? Então, a gente só tem que resolver esse sistema agora. Vamos fazer por regra de Cramer? Né? É bom que a gente relembra a regra de Cramer. Então, a primeira coisa, vamos pegar a matriz do sistema, que é 1, 1,5, 3 e 2, e calcular o determinante. Quanto dá o determinante dessa matriz? Olha, só multiplicar, né? Essa linha, essa diagonal, menos essa diagonal. Né? Então, o determinante da matriz A é menos 2,5. Vamos deixar isso aqui guardado. Agora vamos calcular os determinantes auxiliares. Ó. Vamos chamar de AX. O que é os determinantes auxiliares? A gente troca a coluna do termo que a gente da variável que a gente quer encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar a variável x. Então eu vou trocar a coluna do x na matriz, né, a primeira coluna da matriz A, pela coluna dos termos independentes. Então eu vou vir aqui e vou colocar 300, 250, né? E a coluna do y permanece. Certo? E aí eu calculo esse determinante também. Quanto dá esse determinante de AX? O determinante de AX será 600 menos 750, né? Essa diagonal menos essa. Então, o determinante de AX é igual a menos 150. Ok? Então, eu já tenho o determinante de AX e tenho o determinante de A. Então, eu utilizo agora a regra de Cramer. O que diz a regra de Cramer? A regra de Cramer diz que a variável x é o determinante de AX dividido pelo determinante de A. Quem é o determinante de AX? A gente acabou de calcular, menos 150. Dividido pelo determinante de A, que é menos 2,5. Tá? Então, menos dividido por menos, né? Menos dividido por menos, mais 150 dividido por 2,5 dá 60. Tá bom? Então, ok, já encontrei a quantidade do produto A que pode ser produzido nas 300 horas da máquina 1 mais as 250 horas da máquina 2, que é 60. Agora eu preciso encontrar a variável y. Tá? Então, eu vou continuar usando a regra de Cramer. O que diz a regra de Cramer agora? A regra de Cramer diz o seguinte, que o y é o determinante de AY dividido pelo determinante de A. Então, basta calcular agora o determinante do AY. Mas quem é o AY? É algo semelhante que a gente fez para o AX. O AY eu vou substituir a coluna do Y pela coluna dos termos independentes. E a coluna do X permanece a mesma. Tá?
Então, permanece a mesma da matriz original. E aí eu calculo o determinante dessa matriz AY. Quem é o determinante dessa matriz AY? 250 menos 300 vezes 1,5, isso dá 450. Então, o determinante de AY é menos 200. Então, quem é a nossa variável y? É determinante de AY sobre o determinante de A. Só que o determinante de AY a gente acabou de calcular, né? Menos 200. E o determinante de A a gente calculou lá no início, que era menos 2,5, né? Então, a gente acha que a variável y é 80. Tá? Então, olha, com 300 horas e 250 horas serão produzidas, ou poderão ser produzidas, vamos colocar assim, 60 unidades do produto A e 80 unidades do produto B. Tá? Então, notem, o importante é a gente saber trabalhar a formulação do sistema. Então, não importa se você colocou as fábricas em colunas, os produtos em linhas ou vice-versa. Tá? O importante é você entender o que está acontecendo no problema. Tá bom? Beleza, então, bora mais um. Vamos considerar agora o seguinte problema. Olha, vamos supor que a gente tem três tipos de ração que necessitam de 3 unidades de 3 tipos de ingredientes, né? Que é proteína, carboidrato e gorduras, tá? E aí a gente já tem a tabelinha, o problema já nos dá a tabela. A gente sabe que para a ração do tipo 1, a gente precisa de 1 unidade de proteína, nenhuma unidade de carboidrato e 2 unidades de gordura. Para a ração 2, a gente precisa de 3 unidades de proteína, 1 unidade de carboidrato e 4 unidades de gordura. E para a ração do tipo 3, 2 unidades de proteína, 2 unidades de carboidrato e 1 unidade de gordura. Tá? E aí eu estou falando que as quantidades de carboidrato, proteína e gordura que a cooperativa tem disponível nos meses de dezembro e janeiro é dado por essa tabela abaixo. Nós vamos fazer só um dos casos, vamos fazer só o caso aqui de dezembro. O de janeiro a gente deixa para vocês se exercitarem, né? Mas, então, eu tenho a disponibilidade de proteína, gordura e carboidrato no mês de dezembro, tá? E eu quero encontrar a quantidade de ração, de cada tipo de ração que pode ser produzida nesse mês, tá? Então, aqui a gente já tem as tabelas, a gente já pode diretamente definir as nossas variáveis, ó. Então, o que serão as nossas variáveis? Vamos chamar de x. O que vai ser x? A quantidade da ração 1. Y pode ser quantidade da ração 2. E Z, quantidade da ração 3. Então, a gente tem as quantidades das rações, tá? A gente quer encontrar o valor de x, y e z. Note o seguinte, olha. O que for gasto com a proteína ela tem que ser dividida com as 3 rações. Então, a gente tem 15 unidades de proteína disponíveis. Quanto que a gente gasta de proteína para produzir X unidades de ração? Então, é o que a gente gasta com uma unidade, que é 1, né? Está lá em cima, na tabelinha lá em cima, 1 vezes X, mais o que a gente gasta para produzir a ração 2, que é 3, mais o que a gente gasta para produzir com cada unidade da ração 3, que é 2. Então, a gente tem a primeira equação, olha. O que essa equação quer dizer? Isso aqui é a quantidade de proteína para produzir X unidades da ração 1, Y unidades da ração 2 e Z unidades
da ração 3, tá? Então, se a gente quer produzir essas quantidades aqui de rações, né, x, y e z, o gasto será x mais 3y mais 2z. E a gente sabe que isso tem que ser o que a gente tem disponível, que é 15, tá? Mesma coisa a gente faz aqui com carboidrato, né? Vai ser 0 vezes x mais 1 vezes y mais 2z, né? Olhando aqui para a segunda coluna aqui, né? Da matriz, da tabelinha. E também fazemos isso com gordura, né? Que é 2 vezes x mais 4 vezes y mais z, né? Que é 1 vezes z. Então a gente tem um sistema, olha. Encontramos o sistema de equações, ó. Então a gente tem o seguinte sistema de equações: x mais 3y mais 2z igual a 15, que é a primeira equação. Y mais 2z igual a 10. E a última, que é 2x mais 4y mais z igual a 14. Tá? Então, a gente tem esse sistema de equações. O que a gente precisa fazer agora é resolver esse sistema. Ok? Para isso, vamos primeiro reescrever esse sistema na forma matricial. Escrevendo na forma matricial, a gente tem 1, 0, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1, né? Que é a matriz do sistema. X, y, z, que é a matriz das variáveis, né? Das incógnitas. Igual ao termo dependente, que é 15, 10, 14. Ok? Então, a gente tem várias estratégias possíveis para resolver. Inclusive, a gente pode fazer por regra de Cramer. Como a gente já resolveu um por regra de Cramer, vamos fazer via escalonamento esse aqui. Tá? Bom, como a gente viu nas nossas aulas, para resolver um sistema via escalonamento, né? Então, a gente vai resolver via escalonamento. Então, para resolver via escalonamento, a gente precisa da matriz ampliada, né? Então, vamos considerar aqui a matriz ampliada, que é 1, 0, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1. Ampliada aqui fica 15, 10, 14, né? Então, é essa matriz aqui. E aí a gente vai fazer as operações a fim de transformar a nossa matriz dos coeficientes numa matriz triangular, tá? Então, como aqui já tem um zero, tá bem fácil, basta zerar esse elemento aqui. Então, vamos fazer a linha 3 menos 2 vezes a linha 1, tá? Fazendo essa operação, a gente tem 1, é uma operação elementar, né? 3, 2, 15, a gente não vai mexer com essa linha, a gente não vai mexer também com essa linha. Vamos mexer com a última, né? Então, vamos lá. 2 menos 2 vezes 1, então é 0, né? Que é 2 menos 2. 4 menos 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 4 menos 6, menos 2. E 1 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 1 menos 4, menos 3. 14 menos 2 vezes 15, 2 vezes 15, 30. 14 menos 30, menos 16. Certo? Então, agora, beleza. Só falta zerar esse elemento, né? E para zerar esse elemento, basta fazer a linha 3, né? Linha 3 mais 2 vezes a linha 2, né? Então, 1, 3, 2, né? 1, 3, 2, 15, 0, 1, 2, 10, 0, né? Que é 0 menos, mais 2 vezes 0 é 0. Menos 2 mais 2 vezes 1, 0, né? Menos 3, 2, mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Menos 3 mais 4, 1. Menos 16 mais 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Menos 16 mais 20, 4. Pronto. Então, a gente encontra essa matriz aqui, que é uma matriz triangular, né? Sendo a matriz triangular, a gente não precisa mais mexer com escalonamento. Para por aqui. O que a gente vai fazer agora? Reescrever o sistema equivalente. Ó. Qual que é o sistema equivalente?
x mais 3y mais 2z igual a 15, né? Olhando para essa matriz escalonada. Y mais 2z igual a 10. E a última é z igual a 4. Então, observem que no sistema equivalente a gente já encontra uma variável. Tá? E aí a gente consegue resolver. Vamos lá. Note, o z já é igual a 4, pela última equação, né? Então, se a gente substituindo z igual a 4 na segunda equação, o que a gente tem? Que o y mais 2z é 10. Então, y mais 2 vezes o z é 4. 2 vezes 4, 8. Então, a gente acha que o y vale 2. Né? E agora, substituindo esse valor de y e z na equação 1, então, substituindo y igual a 2 e z igual a 4 na primeira equação, o que a gente tem? X mais 3y mais 2z vale 15. Né? Então, a gente tem que x mais 3 vezes y é 2, então mais 6. 2 vezes z, o z é 4. 2 vezes 4, 8. Isso vale 15. Então, x mais 14 é 15. Então, quem é o x? 1. Tá? Então, o x é 1. Ok. Agora, a gente volta lá no início da questão para identificar o que é cada variável. Olha lá, o x é a quantidade da ração 1, y é a quantidade da ração 2 e z é a quantidade da ração 3. Então, agora a gente consegue dar a nossa resposta, tá? Com aqueles valores que a gente calculou. Então, poderão ser produzidos uma unidade da ração 1, 2 unidades da ração 2 e 4 unidades da ração 3. Tá? Então, os valores que a gente encontra representam isso. Então, mais uma vez, o que foi importante? A gente entender o que o nosso problema queria. Tá bom? Ok. Vamos fazer um terceiro exemplo que vai dar um pouco mais de trabalho para a gente. Tá? No sentido de que o sistema não é tão simples de resolver. Vamos lá. Imagine que um nutricionista tá elaborando uma refeição que deva conter 3 alimentos, A, B e C. E aí a gente sabe que o alimento A contém 2 unidades de proteína, 3 unidades de gordura, 4 unidades de carboidrato. Tá? Foi dado o exercício aqui. Tá? O alimento B ele deve conter 3 unidades de proteína, 2 unidades de gordura e 1 unidade de carboidrato. Tá? E o alimento C, ele tem 3 unidades de proteína, 3 unidades de gordura e 2 unidades de carboidrato. Só que aí o nutricionista fala o seguinte, olha, você deve fazer a refeição tendo exatamente, você tem que escolher entre os 3 elementos, os três alimentos A, B e C, e deva conter 25 unidades de proteína, 24 unidades de gordura e 21 unidades de carboidrato. Tá? Então, temos aqui um problema, né? Qual é a quantidade ou qual é a porcentagem de cada alimento a gente deva consumir para satisfazer a refeição, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa vamos fazer a nossa tabelinha que nos auxilia. Olha só, que a gente tem 3 unidades de alimento, né? Vou colocar assim. Alimento A, alimento B, alimento C. E 3 tipos de ingredientes, né? Que é a proteína, gordura e carboidrato. O alimento A, ele contém 2 unidades de proteína, 3 de gordura, 4 de carboidrato. Eu não estou tirando isso da cabeça não, viu gente? Tá aqui, ó.
Tá bom? O alimento B, ele contém 3 unidades de proteína, 2 unidades de gordura. O alimento B, ele contém 3 unidades de proteína, 2 unidades de gordura e 1 unidade de carboidrato. Tá? E o C contém 3 unidades de proteína, 3 de gordura e 2 de carboidrato. Então, essa é a tabela, né? Que a gente tem relacionada ao nosso problema. Tá? Só que a nossa refeição deve conter, né, 25 unidades de proteína, 24 unidades de gordura e 21 unidades de carboidrato. Tá? Então, vamos definir aqui o seguinte, olha, X vai ser as gramas, ou seja, a quantidade do alimento A. Y, vamos chamar da quantidade, ou as gramas, do alimento B. E o Z, né, vai ser a gramas, ou a quantidade do alimento C. Tá bom? Ok. Então, vamos montar o nosso problema. O que a gente tem que ter? Vamos lá, vamos jogar direto em sistemas. Ó. O que acontece? X, Y e Z são as quantidades de cada alimento. Tá? Então, se a gente olhar o que você vai colocar de proteína no alimento A, né? O que você tem de proteína no alimento A, mais o que você tem de proteína no alimento B, né? Que é 3Y, mais o que você tem de proteína no alimento C, que também é 3E, né? 3E. Isso tem que ser o total de proteína disponível para a refeição, que é 25. O total que você utiliza de gordura no alimento A, mais o que você consome de gordura no alimento B, mais o que você consome de gordura no alimento C, tem que totalizar 24, que é a quantidade de gordura possível para a refeição. E para o fim, né, a quantidade de carboidrato no alimento A, mais a quantidade de carboidrato no alimento B, mais a quantidade de carboidrato no alimento C, tem que ser o total de carboidrato possível na refeição. Então, a gente tem esse sistema, né, que em forma matricial a gente tem 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 25, 24, 21. Tá? Ok. Novamente, a gente pode escolher a forma que a gente quer resolver. Eu gosto sempre de resolver via escalonamento porque a gente faz a conta uma única vez, né? Se a gente for fazer via regra de Cramer, a gente tem que calcular 2 ou 3 determinantes. Nesse caso, a gente tem que calcular 4 determinantes. Então, a gente pode acabar se perdendo. Tá bom? Então, eu vou fazer via escalonamento de novo. Então, vamos lá. Eu vou resolvendo via escalonamento. Tá? Então, a gente vai resolver via escalonamento. Ok. Como que a gente resolve via escalonamento? Aquela mesma história da questão anterior, né? A gente coloca aqui a matriz ampliada do sistema, né? 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, e aí a coluna 25, 24, 21. E vamos fazer a operação a fim de transformar a nossa matriz numa matriz triangular, tá? Então, note que aqui é um pouco mais complicado, porque a matriz ela é uma matriz um pouco diferente, ela é uma matriz que não tem zeros, por exemplo. Então, o escalonamento vai dar mais trabalho. Mas vamos lá. Como temos um 2 aqui e aqui temos um 4, já vamos aproveitar para matar o 4, né? Para a gente zerar o 4. Então, a linha 3, olha, a gente pode fazer linha 3 menos 2, linha 1, já zerar aquele 4. Olha, vamos lá. 2, a gente não vai mexer com a linha 1, então vamos copiar ela aqui. A gente não vai mexer com a linha 2, vamos deixar ela quietinha também aqui. E agora vamos alterar a linha 3. Então, é 4 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, 4 menos 4, 0. 1
menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, 1 menos 6, menos 5, certo? 2 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, 2 menos 6, menos 4. E por último aqui, ó, 21 menos 2 vezes 25. 2 vezes 25, 50. 21 menos 50, menos 29. Ok? Beleza. Então, a gente já transformou aqui em zero. Está começando a ficar interessante o nosso sistema. Vamos continuar. Ok, vamos lá. Agora, a gente quer zerar esse 3 aqui. O que a gente pode fazer? Vamos primeiro transformar esse 2 aqui em 1. Né? O que a gente chama de pivô. Transformar o pivô da primeira linha em 1. Facilita o nosso cálculo. Então, vamos fazer a linha 1, receber meio de linha 1. Então, eu vou dividir toda a linha 1 por 2. Então, vamos lá. 1, 3 meios, 3 meios, 25 meios. As outras eu não estou mexendo. 3, 2, 3, 24, 0, menos 5, menos 4, menos 29. Tá? Agora a gente consegue zerar o 3 aqui, ó, que é fazendo linha 2 menos 3, linha 1. Né? Então, fazendo isso, ó, a linha 1 a gente não está mexendo. Então, 1, 3 meios, 3 meios, 25 meios. Agora, a linha 2 a gente vai mexer. 3 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Então, 3 menos 3, 0. Agora, 2 menos 3 vezes 3 meios. Então, isso é 2 menos 9 meios, né? Que é 4 menos 9 sobre 2. Isso é menos 5 meios. Tá bom? Ok. Agora, se a gente faz 3 menos 3 vezes o elemento de cima. Então, é 3 menos 3 vezes 3 meios. Isso é 3 menos 9 meios, né? Que é 6 menos 9 sobre 2, que é menos 3 meios. Tá? E a última aqui é 25, é 24, né? Esse elemento, menos 3 vezes 25 sobre 2. Né? Isso é, tira o mínimo de comum, isso é 48 menos 75 sobre 2. 48 menos 75 é menos 27 sobre 2. Tá? E a última linha a gente não está mexendo. Então, 0, menos 5, menos 4, menos 29. Ok. Então, agora basta a gente zerar esse menos 5. Tá? Só que para zerar esse menos 5, primeiro note que a nossa matriz ela é cheia de meios. Né? Então, já que a gente tem vários denominadores 2 aqui, vamos multiplicar essas linhas, a linha 1 e a linha 2, vamos multiplicar ela por 2. Tá? A linha 1 vamos multiplicar por 2. E a linha 2, vamos multiplicar aqui por menos 2, que a gente já some até com o sinal negativo que aparece ali na linha. Então, a gente tem, olha, na linha 1 vai ficar 2, 3, 3, 25. Na linha 2 vai ficar 0, 5, 3, 27. Né? Porque quando a gente multiplica o menos 2 aqui, menos com menos dá mais, né? E o 2 cancela. E a última linha a gente não está mexendo, fica do mesmo jeito. Ok? Ótimo. Agora, basta a gente zerar esse menos 5. Mas aí ficou fácil, porque a linha 2 e a linha 3, o elemento é o mesmo, só com o sinal trocado. Então, basta somar. Então, a linha 3 a gente vai somar com a linha 2. Tá? Então, fazendo essa soma, né, de linha 3 com a linha 2, a gente tem a linha 1 a gente não está mexendo. A linha 2 a gente não está mexendo. Tá? E a linha 3 a gente vai somar. Então, 0 mais 0, 0. Menos 5 mais 5, 0. Menos 4 mais 3, menos 1. Menos 29 mais 27, menos 2. Tá? Então, a nossa matriz agora é uma matriz triangular. Ok. Então, a gente reescreve o sistema. Reescrevendo o sistema equivalente.
que a gente tem? 2x mais 3y mais 3z igual a 25, né? 5y mais 3z igual a 27. E menos z igual a menos 2. Tá? Então, esse é o sistema equivalente. Vamos chamar de equação 1, equação 2 e equação 3. Tá? O sistema equivalente, naturalmente, ele vai ser mais fácil de resolver. Porque a variável z, olha, na equação 3, se você olha para a equação 3, o z vale 2. Né? Aí, substituindo z igual a 2 na equação 2, a gente tem que 3z mais 5y, né? 5y mais 3z, igual a 27. Então, 5y é 27 menos 3dz. 3 vezes 2, 6. Então, 5y é igual a 21. O y é 21 sobre 5. O y é 4,2. Então, a gente encontra a variável y. Tá? E agora, usando esses valores e substituindo z igual a 2 e y igual a 4,2 na equação 1, encontramos o valor de x, né? Encontramos, então, 2x mais 3y mais 3z vale 25, né? Usando a equação 1. Então, você encontra que 2x é igual a 25 menos 3y. Então, menos 3 vezes 4,2, que é 12,6. Menos 3dz, que é menos 6. Né? Então, 2x, 25 menos 12,6, menos 6. Isso é 25 menos 6 dá 19, menos 12,6 dá 6,4. Então, o x vale 3,2. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai voltar lá no início do nosso problema e analisar o que cada variável representa. Note, o x representa a quantidade do produto A, o y representa a quantidade do alimento B e o z representa a quantidade do alimento C. Ok, então vamos lá dar a nossa resposta agora. Então, a refeição deve conter 3,2 gramas de A, do alimento A, 4,2 gramas de B, do alimento B, e 2 gramas do alimento C. Tá? Então, na hora que o nutricionista passou a refeição, tá? Ele receitou com aquela quantidade, né, de 25 gramas de proteína, 24, né, gramas de gordura e 21 gramas de carboidrato. Na verdade, está falando que você vai ingerir 3,2 gramas do produto A, do alimento A, 4,2 gramas do alimento B e 2 gramas do alimento C. Tá bom? Bom, então, pessoal, são 3 aplicações que eu trouxe aqui, né, no cotidiano. Existem várias outras, tá? Inclusive, em circuitos elétricos é muito comum aparecer sistemas de equações, né, que envolvem as correntes, né? Se você imagina, por exemplo, ruas, né? Imagina um quarteirão que tem ruas saindo e entrando. Você considera fluxo de veículos, né? E você quer saber, por exemplo, em tal dia, sabendo que passou uma certa quantidade de veículos, quantos veículos passaram em cada rua, você consegue criar um sistema de equações. Balanceamento químico, aparecem muitas equações, tá? Em balanceamento químico é muito comum aparecer sistema de equações, tá? Então são algumas aplicações de sistemas que aparecem e aqui eu trouxe algumas pra gente, tá bom? Então era isso, um abraço e até a próxima.